para chamarmos o Dr. Silvio Omori com o nosso quadro Maternidade em Foco. E é um prazer receber o Dr. Silvio aqui nos estúdios para tirar as dúvidas que você aí em casa tem a respeito deste tema. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo para mais uma vez falarmos até algumas curiosidades para o pessoal que está em casa. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade aqui. Doutor Silvio, e o senhor trouxe umas curiosidades bastante interessantes para que a gente pudesse falar hoje, né? Alguns assuntos aí. Olha, o Dr. Silvio até me falou para perguntar para ele, porque existe uma relação entre o morcego, o golfinho e a ultrassonografia, doutor? Exatamente. No universo, nada se cria, tudo se transforma. Na ciência, nada se cria, tudo se copia. Então, o ultrassom, na realidade, é um desenvolvimento que veio a partir da própria natureza. Por isso que a gente fala, o morcego, ele dá pequenos gritos e através do eco que volta, ele sabe a distância, onde estão as paredes, onde estão as presas que ele pode pegar. Então é através de pequenos gritos, que é onda mecânica, que é ultrassom. Ele se localiza, sabe aonde a onda bate, que ele emitiu vai e volta, e sabe a distância onde nós dois estamos, por exemplo. Exatamente. E mesmo que existam movimentos, ele consegue perceber, porque ele consegue calcular isso aí. É de uma delicadeza, uma percepção muito intensa, né, doutor? Sem dúvida. Da mesma forma, os golfinhos, eles sabem do ambiente em volta deles, a partir de ondas sonoras que ele emite dentro do meio da água, né? Que a onda vai e volta. Pelo tempo que vai e volta, ele sabe ele consegue perceber onde estão as estruturas, né, que interessam para ele. E os estudos dessa localização foram evoluindo e foi possível, então, tem influência hoje na ultrassonografia, doutor? Exatamente. A partir daí é que eles foram, baseado nesse princípio, que eles foram desenvolvendo toda a tecnologia. O principal foi o surgimento do cristal piezoelétrico, aquele que é o alto-falante. Você joga esse alto-falante que a gente escuta do aparelho de som. Quando a gente coloca um estímulo elétrico nele, ele vibra. Sim. E da mesma forma, existem cristais que quando recebem um estímulo mecânico, ele transforma em sinal elétrico. E isso aí é que permitiu o desenvolvimento da ultrassonografia. E é assim que é possível que a gente veja o bebê dentro da barriga da mãe. Exatamente. Que interessante. E existe também uma outra coisa que eu, confesso, não fazia a menor ideia, nunca imaginava. Com o naufrágio do Titanic também teve influência na ultrassonografia, doutor? Em 1912, quando afundou o Titanic, foi um negócio muito impactante. Sim. E o que aconteceu? Por que o Titanic afundou? Se vocês recordam, ele colidiu contra um iceberg. Iceberg é uma montanha de gelo que fica no mar gelado do Atlântico Norte lá, uma montanha de gelo, o navio não conseguiu desviar, pegou no casco lateral, rasgou o casco e aí entrou água e o navio afundou. Sim. Então eles falaram, de que maneira nós podemos localizar um iceberg, uma montanha de gelo na frente? Aí começou o desenvolvimento do sonar, né? Para a própria navegação. Exatamente, para a navegação. Ele já emite um pulso, uma onda mecânica embaixo da água, essa onda dispara. Pelo tempo que volta o som, ele sabe exatamente qual a distância que está e mais ou menos qual o tamanho. Muito bacana. E isso é possível ver dentro dos aparelhos, dentro de cada embarcação, né, doutor? Sim. Com o desenvolvimento, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, precisava se detectar os submarinos e também as minas que estavam embaixo da água ali para evitar esse contato com a mina. Então foi se desenvolvendo cada vez aperfeiçoando mais essa tecnologia e através disso aí então foi miniaturizando todos os componentes e diminuindo o tamanho deles, viu que também era possível aplicar nos tecidos, né? E também aprende como o som se comporta nos diversos tecidos, que fígado é uma coisa, no líquido amniótico é outra, nos rins é diferente, na gordura, no músculo é diferente o comportamento do som. Mas isso eles foram aprendendo através das pesquisas e com a diminuição do tamanho dos componentes e também com o desenvolvimento da informática,
é que se pôde chegar a esse estágio atual, né, da ultrassonografia. Vê que hoje os equipamentos têm uma resolução isso é muito boa, né? Nós temos, e através da informática pode reconstruir, fazer imagem 3D, 4D que encantam todas as mulheres aí. Com certeza, doutora, é incrível a gente poder observar com uma qualidade de imagem, com uma precisão tão grande, como é no caso desses aparelhos, até mesmo que o senhor utiliza dentro da clínica, atendendo as suas pacientes. Eu comecei a fazer exame de ultrassonografia em 1982. Tudo que o computador se desenvolveu desde lá até agora, imagina o que foi o computador de 80, da década de 80 até agora, nós estamos em 2024. Imagine, todo esse desenvolvimento também ele é passado para a tecnologia dos equipamentos médicos. É por isso que hoje as imagens são muito mais finas, né? A qualidade é muito superior ao que tinha há alguns anos atrás aí. E doutor, o que eu achei muito interessante nessas curiosidades que o senhor nos trouxe é a maneira com que o homem, por necessidade de sobrevivência, como foi o caso do Titanic, das minas terrestres na Segunda Guerra Mundial, observou o poder da natureza e pode utilizar então esse aprimoramento para garantir a saúde da reprodução da nossa espécie realmente, que é o que a gente observa dentro de cada exame que é realizado em consultório. Sem dúvida. A dificuldade faz com que a gente saia da zona de conforto. Saindo da zona de conforto, a gente busca soluções para melhorar, né? Então, você às vezes, eu vejo muitas... A ultrassonografia é um exame muito gostoso porque a gente vê assim, aquela alegria das mães, vê o neném mexendo, as partes, fica tudo bem. Só que nem tudo são flores, às vezes aparecem também algumas dificuldades ali. E às vezes os pacientes ficam um pouco entristecidas, mas eu quero colocar aqui que nesse momento está tudo bem, que às vezes as coisas ruins elas vêm, mas elas são para o nosso desenvolvimento e para a gente crescer e também poder utilizar nas demais pessoas, né? Poder, com a nossa experiência, passar para as demais pessoas e eventualmente... dar aquele consolo, um conforto para outras pessoas. Sim, exatamente, doutor Silvio. E através também do, como o senhor disse, o quanto a medicina foi evoluindo, é possível se detectar determinadas situações durante a gestação e já poder fazer intervenções médicas dentro mesmo da barriga da mãe. Exato, essa grande vantagem da ultrassonografia. Muito antes dos sintomas clínicos da paciente perceber alguma coisa, o ultrassom já consegue detectar. Por exemplo, no desenvolvimento do nenê, se está tendo um desenvolvimento, normalmente o crescimento do nenê é mais ou menos linear. Se ele sai um pouco fora dessa curva, a ultrassonografia facilmente consegue detectar isso aí, consegue perceber. E também malformações, quantidade de líquido, várias outras coisas a gente pode perceber através da ultrassonografia. E doutor, o senhor disse que a ultrassonografia, o próprio som, ele tem uma resposta diferente. Se é num objeto duro, no tecido, em líquido, no rim é diferente do fígado e assim vai. Sim, sim, sim. E a gente observa dentro das ultrassons o líquido amniótico. Sim, sim, sim. Por que acontece, muitas vezes a gente observa essa situação, a diminuição desse líquido que é vital para a gestação do bebê? Perfeito, perfeito. O líquido amniótico ele é formado durante a gravidez e provém principalmente de fluidos que saem do nenê, da placenta, das membranas. E o principal seria o problema renal, que quando o nenê passa a urinar menos, ele diminui a quantidade de líquido. Esse seria um dos fatores que faz com que diminua o líquido, quando o nenê passa a urinar menos. Outro fator seria o rompimento da bolsa. A gente sabe da bolsa rota, quando rompe a bolsa, que sai aquele líquido, é outra causa. Às vezes também a mulher ela fica em dúvida, ela não tem certeza se ela perdeu, se rompeu a bolsa, ou ela fez xixi. Parece incrível pra gente que não está muito acostumado com esse meio aí, a mulher não conseguir identificar se ela fez xixi ou se houve um rompimento da bolsa. Mas isso acontece até um enfraquecimento também durante a gravidez, até mesmo quando a gestação já está mais avançada, desse músculo que segura o xixi, né, doutor? Você precisa fazer exercícios. Exatamente, a musculatura pélvica ali e muda os ângulos, existe toda a pressão na cabeça do nenê, diminui os espaços. Uma série de fatores contribuem para que a mulher perca essa sensibilidade mais fina de segurar o xixi, né? Por isso que às vezes, ela, sem perceber, ela realmente perde a urina. Doutor, e no finalzinho da gestação, que é esse tema que nós estamos falando, o que o senhor avalia, quais são os pontos que são verificados
para saber se o bebê está bem, está tudo certinho com saúde, para o nascimento, para o momento do parto? Perfeito. Normalmente, como eu disse para vocês, o desenvolvimento, o crescimento e o desenvolvimento do nenê é super importante. Então, no final da gravidez, a gente percebe qual o tamanho do nenê, se ele está grande ou está pequeno. Se ele está muito pequeno, pode estar havendo uma restrição no crescimento dele. Essa restrição do crescimento pode ser por diversos fatores. Então, o grau de envelhecimento da placenta, se tem alguma alteração em algum órgão específico do nenê, tipo coração, ou pulmão, ou rim. Então, são várias checagens que podem ser feitas pela ultrassonografia no terceiro trimestre. Outro fator também é a quantidade de sangue que está indo para o nenê, que é avaliada a partir do Doppler. Por isso que às vezes é feito o Doppler no terceiro trimestre. Com isso sabe-se a quantidade de sangue que está indo para o nenê. E se isso está ocasionando alguma restrição, se é possível esperar um pouco mais, para o nenê ficar um pouco mais fortinho, crescer um pouco mais, ou se não, se já é necessário tirar o nenê. Através do Doppler, através do líquido amniótico, enfim, é feita uma avaliação global da gestação, né, e do bem-estar da mãe. Naturalmente, a parte clínica da mãe também influencia, como a pressão arterial da mãe, né? Se ela está com muito desconforto, ela está muito inchada. Enfim, tudo isso faz parte do conjunto de informações que a gente passa para o obstetra, e o obstetra, então, ele vai ter uma clareza melhor de quando será o momento mais apropriado para tirar o nenê. Entendi. E, doutor, nesse final da gestação, no terceiro trimestre, principalmente, a gente observa, como o senhor disse, o crescimento da criança. A formação dela é lá no primeiro, no segundo trimestre. Exatamente. Mas no terceiro é quando a criança encorpa, ganha peso, cresce realmente para estar saudável para o nascimento. Exatamente. Então, existem também os sinais de maturidade. Se ele está pronto para sair ou não está pronto para sair. Então, isso também é avaliado via ultrassonografia, através de como está a calcificação da placenta, da quantidade de água, da espessura de gordura que tem em volta do tronco. São vários fatores que a gente avalia para analisar esse bem-estar do nenê. Por isso que é importante realizar as ultrassons, fazer o acompanhamento sempre que necessário, sempre que pedido pelo médico, né, de acordo aí com o que é preconizado, para ir acompanhando, porque se houver uma diminuição no líquido da placenta, no líquido amniótico, ou a pressão, né, como o senhor disse, sanguínea através do Doppler estiver diminuída, já é possível fazer essa intervenção. Exatamente. Então, às vezes, no final da gravidez, o médico pede de uma maneira um pouco mais seriada o exame. Se está tudo bem, o médico já fica mais despreocupado, sabe que provavelmente o final da gravidez vai ser o corriqueiro, o habitual, o normal. Porém, se ele percebe que alguma coisa diferente pode estar acontecendo, ele já vai solicitar que se repita o exame a cada 2 semanas ou semanalmente. Às vezes é preciso fazer, às vezes diariamente. Às vezes é preciso até internar o paciente para que ele seja avaliado, a paciente seja avaliado quando necessário, estando internado. Doutor, uma dúvida pessoal minha. O senhor falou do inchaço das mães nesse finalzinho de gestação. O desconforto da mãe, né? O maior desconforto. Por que acontece o inchaço, principalmente nos pés, doutor? Aumento da gravidez, existe um aumento do peso da mãe. Geralmente ela fica um pouco mais fortinha, entre aspas aqui. E também existe um aumento do volume de sangue. E existe todo um sistema de retorno venoso para o sangue circular. Esse sistema ele fica prejudicado, ele fica assim, de uma certa forma fragilizado. Isso faz com que, por gravidade, o líquido se retenha mais na parte inferior dos membros. E isso faz com que ela já está com bastante... Isso faz com que aumente o desconforto da paciente. Por isso que no final, e no calor é pior isso aí. Porque existe uma dilatação maior, né? Os vasos dilatam mais no calor. Então, principalmente nesse calor, nós percebemos que as gestantes sofrem mais, né? No final da gravidez, no período de intenso calor. O meu finalzinho de gravidez do Theo ele nasceu no dia 22 de dezembro. Nossa. Então eu lembro bem que meu pé estava um pãozinho e realmente traz esse desconforto. A orientação para as mães, neste caso, é realmente lutar contra a gravidade. Colocar o pé para cima já deve ajudar, doutor. Isso, repouso, né? Evitar aquela movimentação de maior movimentação. Para não aumentar ainda mais o volume sanguíneo, o fluxo? Para que esse retorno dos fluidos que estão na parte inferior do corpo seja mais fácil para o coração, né? Ele possa bombear melhor sangue. Isso tudo
oxigene de maneira mais uniforme todo o organismo. Doutor, para as mamães que estão em casa nos assistindo, os papais, os avós, o senhor está sempre à disposição. Se alguém quiser te procurar, as redes sociais também estão abertas, né? Sim. É dr.silviomori, aí todos os canais aí das mídias sociais aí, YouTube, Instagram, né? TikTok, Face, nós estamos aí. Não deixe de mandar suas dúvidas para que a gente vai respondendo. Eu e a equipe estamos aí à disposição de vocês. Doutor Silvio Mori está conectado em todas as redes sociais para que você possa, então, entrar em contato com o doutor, tirar as suas dúvidas também aqui através do nosso Maternidade em Foco. Doutor, muito obrigada pela sua presença e ao longo da semana a gente vai tendo o seu quadro aqui tirando mais dúvidas. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela oportunidade aqui, hein? Obrigada, doutor. O doutor Silvio Mori falando conosco a respeito do Maternidade em Foco. O Maternidade em Foco acontece todas as terças e quintas aqui no programa Atuação. E você pode nos enviar a sua mensagem, a sua dúvida, através do nosso WhatsApp, 999949171. O doutor Silvio, lá do consultório dele, já responde a sua pergunta e nos envia para que possamos trazer aqui ao ar os esclarecimentos a respeito deste assunto tão importante que é a maternidade e as gestações.